Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para a nossa parte 2 dessa aula sobre antropologia bíblica, né? Na primeira aula, nós falamos sobre a doutrina em si, e nesse segundo momento aqui nós vamos falar sobre quem sou eu, uma teologia do conhecimento. O que isso significa? Significa que uma das perguntas mais fundamentais da existência humana é quem sou eu? Essa pergunta está no centro de muitas crises pessoais, emocionais, espirituais, e em grande parte dos aconselhamentos, dos casos de aconselhamento bíblico, os problemas do aconselhado estão ligados direta ou indiretamente a essa forma de como ele compreende a si mesmo, né? Porque nós vivemos, meus irmãos, numa época em que a identidade humana ela é constantemente redefinida por fatores culturais, psicológicos, sociais, e por conta disso, esse fenômeno de identitarismo, ou seja, de ser chamado por alguma coisa que nós cremos, ou por algumas preferências, ou até mesmo aspirações, fazem com que as pessoas elas sejam escravizadas por esse desejo de saber quem é e de pertencer. Então, muitas pessoas procuram descobrir quem são por meio de experiências, de sentimentos, de traumas, de expectativas alheias. Contudo, a Escritura apresenta uma perspectiva completamente diferente. O verdadeiro autoconhecimento ele só é possível quando o homem conhece a Deus. É isso que nós vamos tratar nessa segunda parte da nossa aula sobre antropologia bíblica. Pois bem, o teólogo da Igreja Antiga, Clemente de Alexandria, ele afirmou que a maior de todas as ciências é conhecer-se a si mesmo, porque quem conhece a si mesmo conhecerá também a Deus. E essa percepção ela também aparece no pensamento de Agostinho de Hipona, que reconhece: dá-me, Senhor, saber a compreender qual seja o primeiro, invocar-te ou louvar-te, conhecer-te ou invocar-te. Mas quem te invocará sem te conhecer? Pois eu não existiria, meu Deus, eu de forma alguma existiria se não estivesses em mim. Ou melhor, eu não existiria se não existisse em ti, de quem tudo, por quem tudo, em quem todas as coisas existem. E aí, Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, quando ele fala sobre o conhecimento de Deus, autoconhecimento, ele faz essa relação entre Narciso e o rio, descrito no poema O Discípulo de Oscar Wilde. Vou ler aqui para vocês. O texto diz assim: quando Narciso morreu, as flores do campo ficaram desconsoladas e pediram ao rio algumas gotas d'água para chorarem por ele. Ah, respondeu o rio, se todas as minhas gotas d'água fossem lágrimas, eu ainda não teria o suficiente para chorar por Narciso. Eu o amo. Ah, responderam as flores do campo. Como não poderias ter amado Narciso? Ele era lindo. Ele era lindo? Perguntou o rio. Quem poderia saber melhor do que tu? Todo dia ele se debruçava em tuas margens e contemplava a sua beleza em tuas águas. Até que o rio responde: eu o amava, porque quando ele se debruçava sobre as minhas águas, eu via o reflexo de minhas águas em seus olhos. Esse poema deixa um exemplo do que é essa relação entre conhecer a Deus e nos conhecermos, né? Não nesse sentido narcísico, mas no sentido de quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos quem nós somos. Isso é maravilhoso. Mais tarde, o reformador João Calvino afirmou algo semelhante ao dizer que quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles procede ao outro e ao outro origina. Bom, sabendo disso, meus irmãos, tendo esses exemplos filosóficos e poéticos, a questão da identidade, então, ela não é apenas psicológica, ela é profundamente teológica. Logo, para o conselheiro bíblico, isso é fundamental, porque muitas vezes o aconselhado está tentando responder a pergunta: quem sou eu, a partir de referenciais errados, e a gente vai falar de alguns deles a seguir. Existem três formas de construir a identidade, né? O ser humano normalmente vai buscar definir a partir delas, seja a autorreferência, a ego-referência ou a teo-referência. Essa aula aqui eu já ministrei na escola dominical aqui na nossa igreja e nas congregações também, mas eu achei super importante da gente trazer ela aqui para esse tema de antropologia bíblica. Essas três perspectivas elas determinam a forma como uma pessoa ela vai interpretar a sua própria vida.
A primeira delas é a autorreferência, ou seja, a identidade definida pelos outros. A palavra que autorreferência ela vem do latim alter, que significa outro, e trata-se dessa tentativa de construir a identidade a partir da opinião, aprovação ou expectativa de outras pessoas. Nesse caso, o indivíduo ele pergunta: o que que os outros pensam ao meu respeito? Como é que eu sou visto pelas pessoas? Como eu posso agradar ou corresponder às expectativas de outros, né? Esse tipo de identidade, ele é extremamente comum. Muitas pessoas vivem tentando corresponder às expectativas de familiares, amigos, líderes ou da sociedade. O problema é que uma identidade construída sobre a aprovação humana é frágil e instável. E, aliás, esse é um marcador para muitos que sofrem de um pecado específico que chama-se o desejo de agradar os outros ou ser um agradador, né? Em inglês o people pleasing. Eu vou apresentar para vocês dois livros aqui que são importantes para esse entendimento. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Conselheiro Capaz. Esse é o livro do Jay Adams. É um livro base a respeito do aconselhamento bíblico, porque o Jay Adams é quem é esse precursor do aconselhamento bíblico, né? Eu não tenho como dizer fundador, que eu acho que não faz muito sentido, mas ele é esse reformador que traz para nós um modelo, um sistema com base nas escrituras a respeito do aconselhamento bíblico. Por que eu estou trazendo esse livro? Uma, que ele é uma indicação básica para todo mundo que quer compreender mais a respeito do aconselhamento bíblico, mas também por uma outra razão. Nesse livro ele conta a história de um rapaz que ele conheceu dentro de um manicômio, até aquele momento se chamava um manicômio, agora eu não lembro se é na década de 60 ou de 70, e nessa época o Jay Adams ele acompanhava um psiquiatra nessa pesquisa que eles faziam nesses centros de reabilitação para pessoas, né, para pessoas com doenças psíquicas, e esse psiquiatra não era cristão, mas ele tinha uma crítica muito severa, que era a maneira como estavam tratando as pessoas que tinham algum tipo de distúrbio mental. E nesse local específico, eu vou continuar chamando de manicômio, tá, gente? Porque é o termo que era utilizado na época. Nesse manicômio em específico, havia o caso de um rapaz que vivia em estado de catatonia. Não sei se você sabe o que é catatonia, mas é aquele estado que a pessoa ela fica parada, ela não reage, ela fica sempre olhando para um ponto fixo, enfim. E esse rapaz foi diagnosticado com esquizofrenia e foi internado nesse centro de reabilitação. Pois bem, esse psiquiatra que o Jay Adams ele acompanhava, Jay Adams, pastor, hermeneuta e tudo mais, um teólogo brilhantíssimo, principalmente na área de hermenêutica, a crítica dele era como é que esse tratamento era feito, porque na maioria dos casos o paciente não era responsabilizado por nada, né? Ele era simplesmente uma pessoa que foi diagnosticada e que davam remédios para essa pessoa. Então, através de um método, de uma abordagem com perguntas, essa pessoa ela ia tomando consciência da situação que ela estava e assim ela teria melhoras no seu quadro, né? É com base também nisso que o Jay Adams desenvolve esse método de aconselhamento notético, ou seja, que parte do pressuposto que, através de um confronto bíblico, com perguntas bem direcionadas, a pessoa ela vai ser orientada na palavra do Senhor para responder às dificuldades que ela está passando. Bom, o que aconteceu com esse rapaz? Eles começaram a perceber que ele vivia num estado de catatonia por conta dos fortes remédios que ele tomava. Então, foi solicitado que a dosagem fosse diminuída para que esse rapaz pudesse ter algum tipo de possibilidade de comunicação. Quando ele foi conquistando mais, desenvolvendo mais a habilidade de voltar a falar, o psiquiatra de Adams começaram a perguntar para ele como ele teria parado ali. E, naquela situação específica, descobriram que esse rapaz ele era estudante de economia, os pais pagavam a faculdade dele, mas ele se trocou o curso para fazer teatro e não queria que os pais soubessem. E a maneira como ele tinha de lidar com a situação, para não decepcionar os pais ou não ter que lidar com confronto com os pais,
foi fingir que ele estava com problemas mentais. Ele foi medicado e esse problema ele foi ficando, essa catatonia foi tomando conta dele. Logo, ele não era um esquizofrênico, ele, na verdade, estava com medo da opinião dos pais. Não tenho certeza se os cursos são esses, mas a história, ela encaminha nesse sentido. Então, pensem comigo, como é que uma pessoa pode chegar nesse ponto? É mais comum do que parece. Pessoas podem ter uma vertente acadêmica, podem escolher ou não uma profissão com base em na opinião dos familiares, né? Pessoas podem continuar em relacionamentos porque tem medo da opinião do outro, ou podem nunca ter um relacionamento por conta disso. Nosso desempenho pode, no trabalho, pode ser mudado conforme o nosso medo em relação à opinião do outro. Eu não estou falando sobre não fazer algo que vá contra desonrar os pais, por exemplo. Isso é bíblico, honrar os pais. Mas eu estou falando dessa escravidão que faz com que as nossas decisões e principalmente os nossos princípios bíblicos sejam trocados, vendidos, sejam negligenciados porque a gente tem medo da opinião de um outro ser humano pecador igual a nós. Para esses casos, nós chamamos essas pessoas de agradadores. E aí eu recomendo para vocês a leitura desse livro aqui, que é um livro sensacional do Lupriolo. Aliás, foi um livro que mudou a minha vida logo que eu entrei aqui na igreja. Porque o meu está todo marcadinho aqui, cheio de anotações e de coisas, porque ele fala exatamente sobre se livrar da armadilha, aliás, da busca por aprovação. Isso aqui é uma pedrada, mas eu recomendo muito, o desejo de agradar outros, ok? Bom, nós falamos primeiro sobre a autorreferência, uma identidade definida pelos outros, mas essa não é a única maneira da pessoa se enxergar. Aliás, antes de falar sobre a segunda, a gente precisa lembrar o que a Bíblia diz a respeito disso. O apóstolo Paulo confronta essa mentalidade quando ele escreve: porventura procuro eu agora agradar, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quando a identidade depende da aprovação dos outros, a pessoa ela se torna escrava da opinião alheia. Esse fenômeno ele é bem ilustrado no trecho do poema Tabacaria de Fernando Pessoa, escrito sob o heterônimo Álvaro de Campos, onde o autor ele descreve o seguinte: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, perdi-me. Quando quis tirar a máscara, ela estava pegada à cara. Quando a tirei e vi no espelho, eu já tinha envelhecido. Ou seja, em termos pastorais, isso vai aparecer para nós em frases como: preciso que as pessoas gostem de mim, não posso decepcionar ninguém, se as pessoas me rejeitarem, eu não tenho valor, não sei o que fazer. Nesse caso, a identidade está sendo definida pelos outros, ok? Uma segunda maneira de se referenciar é a egorreferência, ou seja, a identidade centrada em si mesmo. Essa é uma segunda forma de construir identidade. Então, o prefixo aqui, ego, significa eu, e nesse modelo a pessoa ela define quem é a partir de suas próprias percepções, sentimentos ou desejos. Esse é o modelo predominante na nossa cultura contemporânea, porque a mensagem que tem sido passada para nós nos slogans, nas propagandas, na publicidade é: siga seu coração, seja você mesmo, descubra quem você é dentro de si, você define a sua própria identidade. Onde a gente vai ver isso no aconselhamento? A gente vai ver, por exemplo, muitos casos de mulheres, isso pode acontecer com ambos os sexos, mas majoritariamente isso tem acontecido com mulheres. Desculpe. A mulher ela se sente abandonada pelo marido ou ela foi traída pelo marido, e a maneira como ela tem de responder a isso é sendo encorajada a se valorizar mais. E aí você vai ver ela começando a se cuidar mais, a sendo mais vaidosa, ela começa agora a sair com outras amigas, ela começa a dar ouvido, por exemplo, a amigas que são divorciadas, e daí ela vai começando a tirar essa atenção que ela tinha para o marido e para os filhos, para poder se valorizar cada vez mais. Ela vai procurar um terapeuta e ele vai dizer assim: você precisa buscar a sua felicidade. Há problema na vaidade, se cuidar mais? Claro que não. Mas a referência desse cuidado, se é por conta da traição do marido
ou uma possível negligência que o marido venha a causar, logo não é o próprio Senhor, não é o cuidado com o corpo, a mordomia do corpo, cuidar do corpo como templo do Espírito Santo, ou usar o corpo para a honra e glória do Senhor, ou até mesmo a palavra do Senhor dando formosura para o nosso maneira de se vestir, de se apresentar. Deus não é a referência disso. Então a pessoa ela vai ser levada a buscar em si mesma as respostas e a motivação para ela se enxergar. Logo, a opinião das pessoas não importa mais. É apenas a maneira como ela se enxerga. A palavra do Senhor, ela obviamente, ela fala sobre o problema que isso traz, né? Porque o ser humano ele não possui em si mesmo a capacidade de compreender plenamente seu próprio caminho. Tanto que Provérbios 20, 24 vai dizer: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Essa ego-referência, então, ela leva a uma autonomia ilusória, porque agora a pessoa está acreditando que ela pode definir a sua própria verdade, o seu próprio propósito e a sua própria identidade. Mas se você entendeu que você foi criado em imagem e semelhança de Deus, se o Criador precisa ser considerado, logo isso não é verdadeiro. Aliás, a palavra declara que esse caminho é perigoso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Provérbios 14, verso de número 12. Por isso, tanto a autorreferência quanto a ego-referência, elas são caminhos de inautenticidade, porque ambas negam verdadeiramente a fonte da identidade humana. Ou melhor, ambas negam a verdadeira fonte da identidade humana. E qual que é o que isso significa? Significa que a queda ela vai influenciar nessa crise da identidade, né? Em Gênesis nós vemos a origem desse problema. A serpente tenta o ser humano com a promessa de autonomia. Então, em Gênesis 3:5 ela diz: sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja como a identidade ela está sendo trabalhada aqui. Então, o ser humano ele não é mais suficiente na maneira como ele foi criado para ser e para existir. Qual que é a solução? Seja aquilo que você não é, transcenda, tente transcender. E a oferta aqui da serpente é que o ser humano seja onisciente, tenha um conhecimento igual a Deus. Essa tentação consistia justamente em redefinir a identidade humana, independentemente de Deus. Visto que isso não foi possível, a partir da queda, o homem passou a buscar identidade em várias fontes, porque a proposta de Satanás, ela não foi cumprida. Então agora o homem busca, através de experiências passadas, do sofrimento, de traumas e até de expectativas pessoais, definir quem ele mesmo é. Isso aparece frequentemente nos aconselhamentos, meus irmãos. As pessoas elas vão dizer coisas como: eu sou assim porque eu sofri abuso, eu sou assim por causa do meu passado, eu nasci assim, então eu não posso mudar, eu sempre serei desse jeito. Esse tipo de pensamento, a pessoa ela passa a entender a sua identidade como resultado da história dela. Só que a Escritura ela apresenta uma outra perspectiva, que eu quero tratar com vocês através de uma pequena brincadeira. Mas essa brincadeira, ela, obviamente, ela é verdadeira porque ela fala da história pertencer a Deus. Essa brincadeira que eu vi num curso com a Andrea Vargas, missionária e conselheira bíblica, que ela brinca, quando ela fala sobre sexualidade, ela brinca a respeito da palavra inglesa history, ou história. Pensem comigo, a palavra em inglês history, né, para história, ela é dividida em duas partes. A primeira dela, his, que é o pronome possessivo da terceira pessoa do singular, ou seja, dele, e story, que também é história em inglês. Logo, a história é dele. E embora seja apenas uma observação didática, ela comunica essa verdade bíblica importante. A história pertence a Deus. O que significa? Significa que a nossa identidade ela não pode ser definida apenas por experiências passadas, emoções presentes ou expectativas futuras. A nossa identidade ela é definida pelo Criador. Se isso é verdadeiro, o ser humano ele não pode mais ignorar Deus na construção da sua identidade. Ele coloca o Criador de lado quando ele diz assim: olha, eu sou assim porque fizeram isso comigo. Mas espera aí, a minha história ela não começou nem quando o abuso aconteceu, quando o trauma aconteceu, muito menos quando eu nasci. Essa história ela vai começar muito antes. Se a gente começar a fazer um exercício de ir retrocedendo, digamos assim, a gente vai parar em algo muito importante. A história começa com Deus.
é o que a palavra do Senhor diz de forma muito clara em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus. Então, meus irmãos, toda a compreensão da identidade humana, ela precisa começar com Deus. Sua história é importante, a história do seu aconselhado é importante? Claro que é. Não pode ser negligenciada. Mas ela não é o marco definidor de quem nós somos. Se nós somos criados por Deus, lembra que eu falei? Você vai perguntar para o seu aconselhado se ele crê na Bíblia, se ele crê em Cristo Jesus. Se ele fala que sim, então a gente precisa voltar para a criação para entender quem nós somos. Se a nossa identidade for forjada, decretada, definida por esses marcos, eu estou dizendo, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor disse a meu respeito, mas na verdade eu sou isso aqui. Aliás, esse é um dos grandes aspectos que fazem com que o desafio diante da revolução sexual seja identitário, porque nós precisamos lembrar as pessoas a respeito disso. Mas continuando, como é que eu vou lembrar as pessoas disso? Eu preciso trazer a teorreferência, a identidade definida por Deus. A terceira e correta referência é a teorreferência. O prefixo teos significa Deus, e nesse modelo o ser humano compreende sua identidade a partir de Deus, de quem ele é e do que ele fez na criação. Como isso? Entendendo a narrativa da criação mesmo. Aliás, meus irmãos, vocês vão ver que a maioria, aliás, quase todos os problemas da humanidade, eles são compreendidos melhor se a gente volta para Gênesis. E na narrativa da criação, dois elementos são importantes. O primeiro elemento é a estrutura. Lembra, quando Deus cria todas as coisas, ele cria com uma estrutura definida. Por exemplo, em Gênesis 1, do verso 14 ao 15, ele cria os luminares. E eles foram criados com uma definição específica, com uma direção específica. O Sol para governar o dia, a Lua para governar a noite, junto com as estrelas, esses luminares vão definir estações, períodos de tempo e tudo mais. Então, não foi só criada uma estrutura luminar, foi criada com uma direção específica. E essa direção, ela estabelece um propósito. A criação, ela possui direção, finalidade e propósito. A mesma coisa acontece com o ser humano. O homem foi criado com um propósito, a mulher também foi criada com um propósito, com uma finalidade, com uma direção. Nós não fomos criados de qualquer jeito. Vamos ver o que dá, vamos ver o que a gente se sente bem para ser. Não, nós fomos criados com propósitos específicos para a estrutura que foi dada a nós. Por que a estrutura do homem é tão diferente da mulher? Porque elas têm propósitos específicos. Então é interessante, vou trazer essa curiosidade para vocês. Bom, acredito que a maioria de vocês sabe que eu dancei durante muito tempo. Eu estudei dança durante muito tempo. E uma das coisas que eram muito interessantes na época que eu dançava e que trazia certa discussão saudável, era, por exemplo, a questão de saltar. Parece bobo, né? Mas a estrutura masculina ela é muito mais habilidosa para o salto, fisicamente. Eu não tenho como explicar isso para vocês, porque vai fugir do propósito aqui da aula. Mas fisicamente, a estrutura dos nossos ossos, a maneira como os nossos músculos são distribuídos e como eles se desenvolvem mediante o condicionamento físico, nos fazem mais capazes de saltar mais alto. Em contrapartida, as mulheres têm mais habilidade em relação a desenvolver a sua flexibilidade. Isso é inerente ao corpo masculino ou feminino. Ah, mas quer dizer então que a mulher não pode treinar para saltar mais longe? Lógico que ela pode, mas veja como nós somos criados de maneira específica, né? Até mesmo nesse contexto da dança que eu estou mencionando para vocês, o homem facilmente tinha capacidade de levantar uma pessoa. É só você olhar, por exemplo, apresentações de circo. Os platôs, que são as pessoas que seguram os outros trapezistas, eles são homens fortes, eles precisam ser. É muito raro você encontrar uma mulher fazendo esse papel de segurar o homem. Por quê? Porque a nossa estrutura ela se desenvolve para esse tipo de propósito também. Isso é só um exemplo de estrutura e de direção, ok? E aí, quando a gente fala sobre a estrutura do ser humano de maneira específica, de acordo com Gênesis, o ser humano possui duas dimensões fundamentais. A primeira dimensão é o corpo físico criado por Deus,
e a segunda, melhor, a dimensão material, que é o corpo físico criado por Deus, e a dimensão imaterial, que é essa dimensão espiritual, que reflete a imagem de Deus. Mas eu preciso fazer só um apontamento aqui, e se você está com seu material em casa, você vai ver que eu deixei uma nota de rodapé. Quando eu falo que o ser humano possui duas dimensões, nós não estamos defendendo a dicotomia, que é a ideia de que o homem consiste de corpo e alma, per si. Eu estou falando, a nossa posição aqui que nós adotamos na Escola de Conselheiros Bíblicos é que o homem é uma unidade psicossomática. Essa ideia de unidade psicossomática também é defendida pelo Anthony Huckman aqui no seu livro Criados à Imagem de Deus, mas ela vai ser melhor explicada na nossa terceira aula desse módulo, ok? Disclaimer feito, eu continuo apontando para o que o texto diz aqui em Gênesis 2, verso de número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Logo, o ser humano não é apenas uma matéria e nem apenas espírito, ele é uma unidade criada pelo próprio Deus. A identidade humana, ela também está relacionada a 3 mandatos dados por Deus. O primeiro deles é um mandato cultural. Nós lemos lá em Gênesis 1, 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse mandato ele diz respeito ao relacionamento do homem com a criação. O segundo mandato é um mandato espiritual, onde Deus estabelece um relacionamento de obediência e comunhão com o homem, né? O texto diz lá em Gênesis 2, do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que isso revela? Revela que o ser humano foi criado para viver diante de Deus. E o terceiro mandato é o mandato social. Lá em Gênesis 2, do verso 21 ao 24, nós vemos o estabelecimento do relacionamento humano. O texto diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O homem então foi criado para viver em unidade. Qual a importância disso para nós? É porque, com base nisso, a identidade humana envolve 3 relacionamentos fundamentais: relacionamento com Deus, com o próximo e com a criação. Desculpem. Curiosamente, a narrativa bíblica ela não apresenta um quarto relacionamento que seja centrado em si mesmo. Por quê? Porque ainda assim a nossa sociedade insiste em difundir a ideia de que uma harmonia social parte do ser humano se reconciliar consigo mesmo. Uma das maneiras de entender isso é, por exemplo, a deturpação do segundo mandamento, segundo maior mandamento, né, que é amar o outro como a si mesmo, como uma justificativa para que você precise se reconciliar. Então as pessoas vão dizer: bom, você precisa se amar primeiro para amar o outro, é o que a Bíblia está dizendo, ou você primeiro precisa se perdoar para perdoar o outro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que diz respeito a próprio, a única coisa que a Bíblia vai dizer que nós precisamos fazer de maneira própria é ter domínio. Tudo bem? Já perceberam isso? E ainda assim nós precisamos do Espírito Santo para poder desenvolver esse domínio próprio. Mas, fugindo dessa ideia de um quarto mandato, que seria um mandato do homem para consigo mesmo, a gente precisa desfazer algumas ideias dessa maneira do homem se enxergar, que são difundidas na sociedade. Uma delas é a questão do amor próprio. Aqui eu quero trazer a diferença entre amor próprio, autoestima e autoimagem. Alguns conceitos modernos precisam ser avaliados biblicamente. O primeiro deles é sobre esse amor próprio, que frequentemente sugere amar a si mesmo e independente da graça de Deus. Isso facilmente se aproxima ao orgulho. Uma outra ideia é a ideia da autoestima, né? Você precisa melhorar a sua autoestima. Refere-se a uma confiança em si mesmo, muitas vezes desconectada da dependência de Deus. Desculpe. O que eu quero trazer aqui para vocês é uma outra proposta também ali do Anthony Huckman no seu livro Criados à Imagem e Semelhança de Deus. E é a ideia da autoimagem. Por quê? Porque esse é um termo mais neutro. Ele se refere à pessoa, melhor, refere-se à forma como a pessoa percebe a si mesma
Contudo, essa percepção ela pode ser saudável, ela pode ser distorcida dependendo da cosmovisão da pessoa. Se eu tenho um amor próprio, preciso buscar. Se eu tenho uma iniciativa de amor próprio, eu tenho que buscar dentro de mim mesmo esse amor para poder me tratar e para poder desenvolver o relacionamento com outros. Se eu preciso de uma autoestima, eu também preciso olhar para mim mesmo para poder encontrar razões para que eu me cuide, para que eu tenha respeito pela minha própria vida. Logo, eu sou ego referente, compreendem? Mas a autoimagem, ela vai dizer que a maneira como eu me enxergo, ela é influenciada por um pano de fundo. Assim como essa cortina verde está aqui atrás de mim, tem alguma coisa que precisa ser a base pela maneira pela qual eu me enxergo. E aí, tanto pode ser uma informação errada, essa autoimagem pode sofrer com uma cosmovisão da sociedade, quanto ela pode sofrer com uma cosmovisão tel-referente. Acho que estamos encerrando essa aula, mas antes da gente encerrar, eu quero fazer algumas perguntas fundamentais, aliás, trazer perguntas que são fundamentais para o aconselhamento. Ao lidar com questões de identidade no aconselhamento bíblico, algumas perguntas são fundamentais. Primeiro, qual é a referência que o seu aconselhado tem usado para definir quem ele é? É autorreferente, ou seja, é a referência do outro, é ego-referente, é ele mesmo, às vezes ele está se comparando com o que ele era no passado, ou com uma projeção do que ele gostaria de ser no futuro, e essa é a referência que ele tem, ou é tel-referente, ele está olhando para Cristo e está se enxergando a partir da maneira como Deus o enxerga biblicamente. Qual a direção ele tem dado à estrutura que Deus lhe deu? A gente costuma falar sobre isso em relação à sexualidade, mas eu não vou tentar não falar tanto disso agora, porque a gente vai ter uma aula só sobre sexualidade. Mas qual que é a direção que ele tem dado à estrutura? Às vezes uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, ela tem um corpo que foi, uma estrutura que foi dada para poder se mover, para poder servir ao Senhor, mas a maneira como ele tem se alimentado, como ele não tem feito exercícios físicos e coisas do tipo, mostra que ele está dando uma direção errada à estrutura que Deus deu. Eu posso dar um exemplo disso até de mim mesmo, né? Acho que no penúltimo ano do seminário, eu comecei a ter várias crises de vertigem e comecei também a ter algumas umas dificuldades assim para poder render, para poder produzir, para poder, né, tanto dar aula quanto servir na igreja, ou melhor, tanto nas aulas quanto servir na igreja, né? Eu estava no seminário e fui procurar a psicóloga do nosso seminário de OTMC, que é a doutora Raquel, e ela foi muito certeira quando ela perguntou como é que eu estava em relação à minha alimentação, ao tempo de sono, a exercício físico, né? A exames que eu não fazia há um tempo. E aí eu falei, olha, eu não tenho comido direito, eu não tenho dormido direito, também não tenho feito nenhum exercício físico. Ela falou, bom, seu problema é pecado, meu irmão. E ela falou: você não é um bom mordomo do seu corpo, então é óbvio que você não vai poder, a sua espiritualidade também vai ser prejudicada. Nós não somos gnósticos, muito menos ascetas que acreditam que a alma ela é elevada e o corpo é qualquer coisa, é apenas um, um mecanismo, é apenas um receptáculo. Não, nós fomos criados de maneira una, integral. Nós vamos falar disso melhor quando falarmos sobre dicotomia, tricotomia e unidade psicossomática. Então, eu entendi que, na verdade, naquela época, eu estava não dando uma direção coerente com a estrutura que Deus me deu. Na área sexual, isso pode acontecer com uma pessoa que tem uma compulsão por sexo, ela está buscando prazer quando na verdade ela deveria servir ou até mesmo encontrar contentamento em outras coisas. A pessoa que é viciada em pornografia e em masturbação, ela está achando que a estrutura que ela recebeu, ela foi feita para dar prazer a si mesmo, prazer egoísta, fora do casamento ou até mesmo buscando outros prazeres, enfim, a estrutura está ali. Nessa estrutura também há o espaço para o prazer. Mas uma pessoa com uma compulsão imoral, por exemplo, ou alimentar, ou seja, outro tipo de compulsão, ela está dando uma direção contrária à direção que Deus nos deu. Nosso corpo foi feito para glorificar o Senhor, assim como tudo que nós somos, né? Logo, essa terceira pergunta ela é importante também. Como é que esse aconselhado tem cuidado das dimensões material e espiritual da vida dele? Concluindo, meus irmãos, a Escritura ela apresenta o propósito final da existência humana.
A todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória e que formei e fiz, como Isaías 43, 7 nos diz. Logo, a identidade humana só é plenamente compreendida quando nós entendemos que fomos criados para a glória de Deus. Portanto, responder à pergunta quem sou eu exige responder primeiro outra pergunta: quem é Deus? E assim nós terminamos a segunda parte da nossa aula sobre antropologia bíblica. Que Deus abençoe vocês. Até nossa próxima aula sobre Imago Dei.